Olá! Estamos mais uma vez chegando para um momento de dormindo com Deus. Lembrando a você que nosso lema é durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você. Então, dorme na paz, porque aquele que cuida de você, esse não dorme, mas a cada momento está com a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos de segunda a sexta às 22h30. 22h30 é que nós começamos. E eu quero desafiar você, toda vez que a mensagem tocar o seu coração, de você compartilhar. Ser um evangelista do século XXI através do seu aparelho celular, compartilhando com mais alguém a mensagem do Senhor. Estamos com a música aqui, Ebenezer. Eu descobri essa música e eu fiquei bem impressionado com ela. É de Lucas Lene. Eu vou colocar um pouquinho mais alto para você ouvir, que tem o tema Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus. Enquanto os outros vão chegando, nós vamos olhando para a ilustração, a história do dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. E a história de hoje só é necessário um pouco de motivação. É uma história engraçada. Fique imaginando se tivesse acontecido comigo. Mas é uma historinha que fala um pouquinho dessa motivação que nós podemos ter e veja como ela acontece. É assim, do falecido Dr. Ken McFarland. Ele gostava muito de contar essa historinha. E ele disse que certo homem que trabalhava das 4 da tarde até a meia-noite, costumava ir a pé para casa, voltar a pé para casa toda noite. Certa noite a lua estava tão clara que ele resolveu cortar caminho pelo meio do cemitério. Olha aí! E poupando-se de uma volta de mais ou menos 800 metros a 1000 metros, quase 1 quilômetro. Como não houve nenhum incidente naquela noite, então ele passou a fazer isso regularmente. Toda vez que saía do trabalho, meia-noite, ele atravessava o cemitério e ele ia para casa. Conta-se que em uma noite, enquanto ele atravessava o cemitério, ele não percebeu que uma cova que havia sido aberta durante o dia estava próximo e ele distraiu, não viu, caiu dentro dela. E imediatamente ele começou a fazer um esforço desesperado para sair dali. Suas tentativas fracassaram, não teve jeito. E depois de alguns minutos ele decidiu relaxar e disse o seguinte: quer saber da coisa? Já que eu estou aqui mesmo, eu vou esperar amanhecer e aí então alguém me ajuda a sair daqui. E ele sentou-se em um canto e estava quase adormecendo dentro daquela cova, quando um bêbado também caiu dentro da cova. Sua chegada despertou o trabalhador, porque o bêbado tentava desesperadamente sair, agarrando-se nas laterais da cova.
O nosso herói esticou o braço, tocou a perna do bêbado e disse: amigo, você não pode sair daqui. Mas o bêbado saiu. Isso que é motivação. Ou seja, quando o bêbado estava lá dentro, alguém tocou nas pernas dele e disse: você não pode sair daqui. O bêbado arrumou um jeito de sair daquela cova. Isso, com certeza, é motivação. Aquele bêbado não queria ficar ali de maneira nenhuma. A pergunta nessa noite é: como está a sua motivação? Muitas vezes, com essa pandemia, eu tenho encontrado pessoas extremamente desmotivadas, como se tivesse caído numa cova. É hora de a gente sair em nome do Senhor Jesus e não permanecer ali de maneira alguma. Amém? Vamos para a mensagem de hoje, senão o tempo vai passando tão rapidamente. Eu vou acertando aqui algumas músicas. Achei uma outra música de Ebenezer que estava no fundo aqui e eu estava preparando aqui para você e vou deixar para depois. Então deixa eu só dar uma pausa aqui, senão a gente não consegue. Opa, isso, pausei. A gente não consegue ir para a mensagem. Nós estamos vendo os milagres do Senhor Jesus. E os milagres do Senhor Jesus são divididos, ou de diversas naturezas, são divididos como milagres na parte da natureza, são milagres relacionados às curas físicas, milagres relacionados à multiplicação. Também temos milagres relacionados aí à ressurreição de pessoas. E é impressionante como, quando nós olhamos para os 35 e alguns lugares 37 milagres, eles nos ajudam a ficar mais firme no Senhor, a exercer a nossa fé e ver o Deus tão poderoso que nós temos na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos para o texto de Mateus, capítulo de número 12, verso de número 9 até o verso de número 14, com o título A Mão Ressequida. A mão ressequida. A palavra de Deus diz assim, e eu quero ler para você, e então nós vamos para a mensagem. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga. E entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, ou em outra expressão, mão mirrada. Então, a fim de acusar, perguntou a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estende a mão. E o homem estendeu a mão. E ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o mataria. Já pensou? Alguém conspirar na própria sinagoga para matar outro? Essa era a situação. Mas vamos para o milagre em si. Quando nós olhamos para esse tema, o homem da mão mirrada, precisamos primeiro lembrar deste instrumento maravilhoso que Deus nos deu, que é, ou que são as nossas mãos.
Que beleza! Olha, a mão é a parte do corpo com o qual nós nos apropriamos e pegamos as coisas. Sua mão, ela tem um fator fundamental de apropriação ou de pegar coisas. Já no mundo espiritual, um instrumento de apropriação das coisas é a fé. Na parte física, o instrumento de pegar ou apropriar são as mãos, mas na parte espiritual é a nossa fé. E com ela nós podemos fazer o seguinte: com a nossa fé podemos receber a salvação, segundo Efésios capítulo 2, verso de número 8 e 9, receber as promessas de Deus, segundo Romanos capítulo 4, 18 a 21. Através da nossa fé, nós podemos alcançar cura física, Atos 14, 8 até 10. Com a nossa fé, nós podemos executar feitos poderosos, Hebreus capítulo de número 11 nos relata isso. Com a nossa fé, podemos viver com alegria e vitória. A mão é o que apropriamos aqui na terra, pegamos as coisas. Mas com a fé é o que nós pegamos, não coisas aqui especificamente, mas nós conseguimos e podemos fazer apropriação de salvação, promessa, cura física, feitos poderosos e alegria e vitória, através da nossa fé. Muitas vezes, quando olhamos para esse trecho da palavra de Deus, nós fazemos um paralelo entre mão ressequida e fé ressequida, ou mão minguada e fé minguada. E antes de continuar aqui a mensagem, pergunto a você: como está a sua fé hoje? Como anda a sua fé? Minguada? Ressequida? Você tem conseguido se apropriar da salvação, das promessas? Você tem conseguido se apropriar de cura física? Você tem conseguido se apropriar de feitos poderosos que são pela fé, por você mesmo, pela sua capacidade, pela sua força? Seria impossível, mas através da fé que você tem, as coisas têm acontecido. Você tem vivido com alegria e vitória mediante a sua fé? Ou você, infelizmente, está com a sua fé mirrada? O texto diz que o homem tinha uma mão mirrada, uma mão ressequida, sem forças para segurar, que não se abria para receber. A sua fé está dessa forma, sem forças para segurar e sem a capacidade de abrir para receber. Olha, ponto muito importante é a nossa fé estar fortalecida no Senhor. E nossa fé fortalecida no Senhor faz com que possamos ter forças nas dificuldades, nos obstáculos, nos problemas, para ficar firme e se apropriar da vitória, sem desanimar. Eu tenho encontrado tanta gente nesses dias com pandemia desanimado. Parece que a sua fé espiritual secou, fechou. Olha, eu morei num prédio na Barão de Jaguara e o que me chamava a atenção era um dos moradores daquele prédio. Ele havia tido um AVC e havia paralisado um lado do seu corpo. E ele dirigia somente com uma mão. A sua mão era mirrada,
ela não abria, não fechava. E para ir no elevador, ele às vezes apertava com essa parte para que então pudesse ir até o andar dele. Ele não conseguia fazer algumas coisas que com facilidade eu conseguia fazer, como pegar as suas compras, como levar as suas compras, fazer tudo com uma mão só. E aquela mão, embora ela existia e estava ali no seu corpo, mas ele não conseguia ter forças para nada. Eu fico pensando que o homem da mão mirrada era muito parecido com aquele vizinho do prédio onde eu morei. E assim é muita gente na sua fé. Não tem forças para alcançar as promessas, as dificuldades, os obstáculos, o desanima. E ele não tem forças para apropriar. E pior ainda, não se abre para receber as bênçãos de Deus. Vive em uma carência espiritual porque não abre-se para receber as bênçãos de Deus. Talvez é assim que você se encontra no dia de hoje. Hoje, o Senhor traz esta palavra para sacudir a tua fé. Olha, nós estamos vivendo em dias que podem desanimar-nos ou retirar nossa fé pela quantidade de obstáculos que nós temos que vencer. O obstáculo com relação à saúde, a questão da economia, das finanças, do dinheiro, dos relacionamentos, pessoas irritadas, ambientes fechados, não podemos fazer isso ou aquilo, não podemos sair de casa, e as pessoas parecem que estão sendo deixadas levar por esses obstáculos, por causa que a sua fé está mirrada, sua fé está ressequida, não tem forças para receber as promessas e não se abre para receber a bênção de Deus. A mão mirrada, ela perde a forma sadia. Eu me lembro que aquele meu vizinho, o seu braço, a sua mão esquerda era muito natural, mas a sua mão direita, ela era mais magra, mais fina, os seus dedos eram mais finos. Perdeu a forma completamente do lado que era são. Fica cheia de deformidades produzidas pela falta de uso. Assim também a nossa fé pode perder a forma sadia e ser paralisada. E todas as vezes que ela é paralisada, deixa de exercitar, vai perdendo a sua forma. E infelizmente há pessoas que perderam essa forma sadia da sua fé. Sua fé está deformada. As pressões ou as depressões fez com que esta fé parasse, minguasse, secasse e perdeu aquela linda forma bonita. Aquela forma bonita e linda de ser. Querido, eu quero desafiar você nessa noite a colocar a sua fé em ação, a exercitá-la para que a sua fé não fique mirrada. Aliás, se tem uma coisa que nós, como cristãos, vivendo hoje, nesse século 21, nesse momento de pandemia no nosso país, temos que fazer, é pôr a nossa fé em exercício. Colocar a nossa fé em exercício.
Há muita gente deixando sua fé perder a forma. Mas não, tudo isso que acontece comigo e com você, no dia a dia, é um jeito, uma maneira de Deus trabalhar com a nossa fé. Olha, é importante para realizar grandes feitos, a nossa fé esteja sadia, fluente em nome do Senhor. E esse é um tempo que Deus preparou para mim e para você, para que nós possamos ser curados, a nossa fé restabelecida e, em nome do Senhor Jesus, continuar firme na presença do Senhor. Por que aquele homem precisava ser curado? O texto nos diz que aquele homem estava na congregação, na sinagoga, estava ali na sinagoga. Por isso Jesus quis curá-lo, uma vez que ele fazia parte do povo de Deus. O objetivo do Senhor é trazer cura para o seu povo. O homem pertence à pessoa do Senhor. Quando olhamos para o verso de número 11, diz assim: ao que lhe respondeu, quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Olha, aquele homem era como uma ovelha para o Senhor Jesus. E esta ovelha estava numa cova e ela precisava ser retirada dali. E só o Senhor, olhando para aquele homem e se movendo em sua direção e dando a palavra para a cura, é que mudou completamente a situação daquele homem. Era um homem de grande valor. O valor, primeiro, é o fato dele ser humano. O Senhor veio a esse mundo, morreu no meu e no seu lugar, para que o ser humano, seja ele homem, seja ele mulher, possa ser resgatado do império das trevas. O grande valor daquele homem, primeiro, é porque era um ser humano. Segundo valor era o valor da redenção e o valor da imortalidade. Por isso, o Senhor teve grande valor com aquele homem, como ele tem comigo, como ele tem com você. Olha, a fé mirrada coloca-nos numa cova, como a historinha do começo. Aquele homem caiu num buraco e não conseguia sair. Aquele homem estava limitado, impedido de agir, deprimido. Assim é a condição daquele homem que Jesus resolve curá-lo. Talvez o Senhor, nessa noite, traz essa palavra para que possa curar a sua fé mirrada. Você está entregando os pontos, está a ponto de desistir da vida, do negócio, desistir da causa do Senhor, desistir do caminho do Senhor. Olha, sua fé está mirrada. Sua fé está seca. Hoje o Senhor quer restaurá-lo em nome do Senhor Jesus. Não é porque não tem culto, não tem igreja, está tudo fechado, que a nossa fé tem que ser mirrada. Nossa fé não depende dessas coisas para estar sadia. A minha e sua fé não pode estar paralisada, sem força, no momento em que ela mais precisa de exercício, em que ela mais precisa ser aplicada. É agora, é nesse tempo. Não deixa que as coisas todas
paralise a sua fé. Que ela possa ser ainda mais aumentada com tudo isso que está acontecendo. Lembrar-se que Deus está no controle, que isso faz parte daquilo que em Mateus capítulo 24 estava falando da volta do Senhor Jesus. Jesus está voltando e a nossa fé precisa estar aumentada em nome do Senhor Jesus. O que é que Jesus diz a nós? E o que é que Jesus disse àquele homem da mão ressequida? Estende a tua mão. O que equivale a dizer, abre o teu coração para as bênçãos de Deus. Creia que Deus quer fazer algo por ti e em ti, em nome do Senhor Jesus. Aproprie-se das promessas da palavra de Deus, que garante salvação, perdão, vitória sobre o diabo, vitória sobre o pecado, consolo, prosperidade, saúde. Aproprie-se destas promessas de Deus sobre a nossa vida. Que você, em nome de Jesus, possa estender a mão, abrir o coração, abrir a mente, para que as promessas do Senhor sejam realizadas na sua vida. Quando ele diz, estende a tua mão, é quase que dizendo, dispõe-te a exercer ou a exercitar a sua fé. A fé é um exercício diário e deve ser alimentada com a palavra de Deus e com a oração. A mão ficou sã como a outra quando Jesus o tocou. E que a sua fé, que possivelmente possa estar ressequida, mirrada, possa hoje, através desta palavra, te despertar, te levar à academia da fé. Há muita gente indo para a academia fazer os exercícios. O Senhor põe todas essas situações na nossa vida para que essas situações venham ser a academia da fé para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus. Creia no Deus Todo-Poderoso em nome do Senhor. Talvez você precise ser curado. Precisa do toque do Senhor na sua fé. Nós vamos ver uma cura que o pai disse, me ajuda na minha falta de fé. Talvez seja noite de você dizer assim, Deus, me ajude na minha falta de fé. Eu preciso de fé na minha vida. Eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. As pressões são grandes, a situação está difícil, mas eu creio no poder do Senhor. Restaura, anima-me, que eu possa, em nome do Senhor Jesus, estar motivado na tua pessoa, crendo que o Senhor realiza o milagre na minha história. Amém? Você crê nisso? Eu creio. E é assim que nós vamos orar, suplicando ao Senhor que nos dê essa graça poderosa a cada dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos à Tua presença, Senhor, suplicando a Deus o milagre sobre a nossa vida.
Nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Que o Espírito Santo venha sobre aquele, ó Deus, que tem andado desanimado, desmotivado, aquele que precisa de um toque especial do Senhor. Ó Espírito Santo, vem com o teu poder, fazendo, Deus, aquilo que só o Senhor é capaz. Trazer ânimo, trazer, ó Deus, vigor, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nessa hora nós abrimos o coração, estendemos a nossa mão. Ó Jesus, que o Senhor possa estar bem firme em Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua fé não possa estar nem ressequida nem mirrada, mas que ela possa estar pronta para ser usada para o louvor, honra e glória do nome do Senhor. Amém? Nós temos boas notícias. Eu vi que até o nosso querido irmão pastor estava, não sei se ele está ainda, mas ele estava aqui nos ouvindo. A Simara, sua esposa, recebeu alta, graças a Deus. O pastor, esposa do pastor Jerry, recebeu alta, ela está lá em Londrina, já está em casa. Eu quero deixar um abraço carinhoso para eles. Continue orando por eles, em nome do Senhor Jesus. Também tem um pedido de oração aqui. Muito bem, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Sim, oração pelo meu primo, meu xará, o Marco Antônio, que está internado na UTI, com pressão muito alta. Ele é um daqueles que é meu homônimo. O nome dele é igualzinho o meu. E o nome do pai dele é igualzinho o do meu pai. O pai dele chama Antônio Francisco de Almeida, que é o nome do meu pai. E o meu nome é igual dele, Marco Antônio de Almeida, que ele está internado lá na UTI. Lembre-se de mim que você ora por ele. Mas não é por mim. Fala, é o primo do pastor Marco. Lembra dele em oração, em nome do Senhor Jesus. Gente, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E quando nós nos unimos para orar e clamar, olha, é um poder extraordinário. Pode ter certeza. A oração da fé tem um poder tremendo. Então eu quero convidar você a orar e clamar. Ficamos felizes pelo pastor Jerry, mas precisamos orar. E coloque o meu primo, Marco Antônio de Almeida, que é lá de São Paulo, que está internado com pressão alta. Ele tem mais ou menos a minha idade, aproximadamente a minha idade. Eu acho que ele é um pouquinho mais velho, alguma questão de meses, mas temos quase a mesma idade e precisa da oração. Também precisamos orar, gente, pelo nosso país, em nome de Jesus. O estado de São Paulo vermelhou, você entendeu aqui? Estamos vivendo dias difíceis. Inclusive amanhã o nosso culto será realizado via internet, possivelmente, daqui aonde eu estou. Não podemos, porque a partir das 8 tudo tem que estar fechado. E mesmo a igreja tendo o seu podendo, e o governador declarou essencial, mas nós não podemos, depois das 8, estar aberto. Então, vamos transmitir o culto daqui mesmo, da minha casa. Vou estar transmitindo o culto e eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Transmito o culto aqui às 8 e às 10h30 nós vamos Dormindo com Deus em nome do Senhor Jesus. Também a Vilminha está pedindo oração por ela. Ô Vilma, vamos estar orando por você, pode ter certeza, clamando para que o Senhor entre com graça, força e misericórdia. Nós já oramos, nós vamos orar mais uma vez. Oração nunca é demais. Eu tenho esse bordão. Pode ser de menos, mas demais nunca ela é. Vamos orar?
Pai, nessa hora, eu peço em nome de Jesus que o Senhor estenda as mãos sobre o pastor Jerry, sobre a Simara, lá em Londrina, em nome de Jesus, também pelo meu primo, ó Deus, em São Paulo, onde ele está internado, ali na UTI, que o Senhor, ó Deus, entre com providência e cure em nome de Jesus, pela Vilma, que o Senhor possa estar sobre a vida dela, ó Deus, dando forças para que ela possa, ó Deus, passar por esse momento. Clamo também pela situação do nosso país, pela situação do estado de São Paulo, pela situação de Campinas. Tem misericórdia. E oramos pelos médicos de Campinas e região. Oramos pelos enfermeiros de Campinas e região. Oramos, ó Deus, pelos atendentes, por aqueles, ó Deus, que fazem o exame de Covid, que estão diretamente ligados ali para fazer aquele teste. Que o Senhor, ó Deus, os proteja, os guarde, os livre e os dê, ó Deus, saúde em nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo privilégio do dom da vida. Temos o dom da vida. Também nós agradecemos pela vida do Eduardo, que teve alta e já está passando bem. Graças a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Nós oramos. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz. Durma em paz, porque aquele que te guarda, esse, não dorme. Ele cuida de mim e de você o tempo todo. Em nome de Jesus. E tchau, tchau. Até amanhã.